Oi, boa noite. Boa tarde ainda, né? Então, hoje a gente tá aqui em mais uma live pra gente conversar sobre esse relacionamento, né, com os nossos pais. E por que que a gente precisa olhar para os nossos pais, né, no processo de autoconhecimento. Porque quando a gente tá olhando para os nossos pais, a gente tá olhando para nossa história, a gente tá olhando para quem a gente é, né? Os nossos pais, eles são os moldes, né, de como a gente foi criado, de como a gente foi construído. Oi, gente, boa noite. O pessoal tá aqui entrando. Mari, como sempre, por aqui, não pode faltar. Bom, então, como eu tava falando, essa semana a gente vai trabalhar, né, esse tema com relacionamento com os nossos pais, né, que é esse processo todo de autoconhecimento. Então, entender, olhar para os nossos pais é olhar para quem nós somos, para como é que nós fomos criados, como é que nós fomos constituídos. E quando a gente olha para essas relações primárias, né, para essa relação de base, a gente está entendendo como é que ela funciona também no mundo de hoje, no nosso dia a dia. Então, as nossas relações adultas aqui, elas também são moldadas por como a gente foi criado, como a gente viveu ali naquela primeira infância, né? Uma outra coisa é que o nosso posicionamento, o jeito que a gente se posiciona, né, as escolhas que a gente tem, também são baseadas nessa primeira infância e nesse relacionamento com os pais. Um exemplo muito comum de acontecer: se os pais têm um relacionamento manipulador, então essa criança vai crescer num ambiente manipulador. Se tem um ambiente que é saudável, onde a comunicação acontece com fluidez, isso também a gente vai levar essa mesma dinâmica para a vida adulta. Então é muito importante a gente entender a relação com os nossos pais e principalmente a raiz do nosso funcionamento. Então, quando a gente fala, né, de olhar para os pais, a gente não está exatamente falando de olhar para a figura deles. A gente está falando de olhar para quem nós somos, constituídos por quem eles são na nossa história, né? Tá claro isso, gente? Vão me contando. Bom, ontem a gente conversou sobre copiar e colar, que é simplesmente pegar a história da vida dos pais e repetir, ou vários aspectos, ou algum, como relacionamento, como trabalho, profissão, número de filhos, né, o estilo de relacionamento e tudo isso. Hoje a gente vai conversar sobre o oposto, o exato oposto. Quando a gente faz exatamente o contrário do que os pais fizeram, ou na vida deles, ou na nossa educação. Então vamos lá, vamos mergulhar nessa dinâmica aqui de fazer o contrário. E por que eu dei o título dessa live de hoje de Tentando Consertar? Porque quando a gente faz o contrário, é uma forma da gente tentar consertar o que aconteceu lá atrás. O que a gente está dizendo quando a gente quer fazer exatamente o contrário? A gente está dizendo assim: o que eu vivi foi muito ruim e eu vou fazer exatamente o oposto. Essa dinâmica, ela já é mais consciente do que o copiar e colar. Às vezes a pessoa está repetindo e nem percebe. Mas essa tentativa de conserto, ela já é bem mais consciente. Porque ela já diz assim: bom, eu sei que o que aconteceu não funcionou muito bem, não foi bom, então eu vou fazer o oposto. Percebe a consciência nisso? Ou seja, não é alguém que está completamente anestesiado das emoções, que nem sabe o que aconteceu na própria história. Não. É uma pessoa que sabe o que aconteceu, mas ela decide seguir um outro caminho. E aí você me diz assim: ué, Carol, mas isso não é saudável? Em parte. Vamos adentrar nessa dinâmica pra gente ter um pouquinho mais de clareza em relação a isso. Gente, o áudio tá bom? Eu esqueci
do fone. Deixa eu colocar o fone pra ver se fica melhor. Eu tenho a sensação de que o som ambiente fica melhor. Ó, até espirrei. Então, vamos lá. Vamos adentrar nessa dinâmica, né, da tentativa de conserto. Então, o primeiro ponto pra gente entender é que é uma pessoa que ela tá bem mais no consciente, que vive, né, vive aquela situação e fala assim, não foi bom o suficiente. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente realmente precisa entender nessa dinâmica essa dinâmica, ela é tão presa na história dos pais quanto quem tá repetindo. Aí você fala assim, ué, mas eu não tô repetindo, eu tô fazendo o oposto. Mas veja bem, você tá fazendo o oposto. Mas se é o exato oposto, qual que é o problema disso? O problema é que você também parte desse molde inicial. Mesmo que seja para fazer o oposto, você tá olhando para a raiz e partindo dessa estrutura que você viveu. Então é assim, quem tá repetindo só pega aquela dinâmica e faz de novo, muitas vezes sem nem refletir. Mas quem tá tentando fazer diferente, o que acontece? Ela tá pegando aquela história inicial tá sendo a base dela e ainda assim ela tá querendo fazer o oposto. Mas ela não tá olhando para a vida dela, para a necessidade dela. Ela tá preocupada em fazer diferente daquela base. Por isso que é o outro lado da moeda de repetir. Ficou claro isso? Conversem aí comigo. Gente, quem me conhece há mais tempo sabe que eu não sou fã de live, não. Porque eu não gosto desse monólogo, não, de ficar aqui falando, sabe? Então, eu sempre peço aqui pra vocês conversarem aqui comigo. Vamos interagir. Conversa aqui. Ficou clara essa dinâmica de que essa história é simplesmente o outro lado da mesma moeda. Que é a moeda de eu tenho um padrão aqui e eu repito. No outro caso, é o outro lado, que diz assim, eu tenho um padrão aqui e eu quero fazer o oposto. Mas o ponto de vista, o ponto de base, continua sendo esse padrão inicial, que é o padrão da vida dos pais. O melhor exemplo que você deu foi o da casa bagunçada, que para não repetir fica mega organizada. É um bom exemplo, eu não lembro desse. Às vezes eu vou dando exemplo de acordo com a circunstância, né? Mas é mais ou menos isso. Você vive uma casa extremamente bagunçada e aí de repente a sua casa fica extremamente organizada. E você vive a mesma tensão. Porque tem um poema de Carlos Drummond de Andrade que é lindíssimo. Que ele vai dizer mais ou menos assim, uma casa, ela não pode ser tão bagunçada, mas ela também não pode ser tão organizada para não parecer que tenha vida ali dentro. Então precisa ali de uma vida. E às vezes, essa casa extremamente organizada, ela vai ser uma compensação daquela bagunça inicial. E aí, qual que é o problema disso? O problema é que a pessoa não fica à vontade na própria casa, porque ela tá ali organizando a bagunça do passado. Isso, mais ou menos por aí. É uma forma de enfrentamento fazer o oposto? É uma forma de enfrentamento. E a gente vai falar isso no quarto ponto. Eu tô no primeiro. Mas é exatamente isso, Ariane. Os dois têm o mesmo ponto e desse ponto saem dois vetores opostos. Exato, Edgar. É o mesmo ponto. A dor em relação ao relacionamento com os pais. Um vai repetir para tentar consertar de um jeito, né? De não, eu vou fazer igual para ver se sai diferente o resultado. E o outro eu vou fazer o oposto desde o início. Exatamente isso. Ótimo, ficou claro para todo mundo. Vamos partir pro próximo ponto. Então, esse foi o primeiro. O segundo quem tá tentando consertar, quem tá ali tentando fazer o oposto, não vê a realidade atual. Porque tá olhando pro passado. Então é assim, vamos dar exemplos. Eu vou ter uma estabilidade financeira que os meus pais não tiveram.
Então todo o meu foco vai ser em ter uma estabilidade financeira. Isso pode custar infelicidade no trabalho, isso pode custar tensões no dia a dia, isso pode custar abrir mão de você querer fazer alguma coisa, de querer comprar alguma coisa, de usufruir do dinheiro que você recebe. Por quê? Porque você está atrás, somente, ostensivamente, atrás da estabilidade. E você não enxerga as possibilidades da sua vida no aqui e agora. Sendo assim, se aplicarem a mesma força, vão acabar no mesmo lugar, vão. Tanto quem repete quanto quem tenta fazer o oposto vão acabar no mesmo lugar, que é repetir a dor. Só que uma com a mesma roupa e a outra com a roupa diferente. Então, outro exemplo em relação a isso, da gente tentar consertar o passado usando a nossa própria vida hoje. Em relação aos filhos. Então, às vezes, a pessoa teve uma educação muito rígida. Então, ela vai dar uma educação muito livre para o filho que teve. Só que essa criança, ela não tá precisando de liberdade, ela tá precisando de limites. Mas limites para esse pai ou essa mãe significa dor. E aí esse pai ou essa mãe não consegue enxergar essa criança ali na frente, porque ela tá olhando pro pai e pra mãe dela. Ela tá olhando pro passado. Ela tá olhando pra dinâmica que causou dor a ela. E ela não tá vendo a necessidade daquela criança. Já aconteceu muito, mas muito aqui no consultório, de eu ajudar as crianças a saírem das escolas que os pais colocam. Então, muitos pais estudaram em escolas mais livres, que não tinham uniforme, que era uma coisa mais lúdica. E colocaram a criança numa escola mais rígida. Mas para aquela criança estava muito sofrimento. E o oposto também. Muitas vezes os pais tiveram uma escola mais tradicional, aí coloca a criança numa escola mais lúdica e a criança entra em desespero, porque tudo que a criança quer é um uniforme e tá ali igual a todo mundo, né, fazendo aquela mesma dinâmica que a maioria das crianças fazem. Então o que a gente precisa olhar para essas histórias? Curar a relação lá de trás para que o agora, a gente não fique tentando resolver no agora situações que são do passado. Outro exemplo, trabalho. Acontece muito também. As pessoas escolhem um trabalho para dar algum retorno que não teve na época dos pais e aí elas estão super infelizes no trabalho. Relacionamento. Tem gente que fala assim, não, eu nunca vou me casar, porque o casamento dos meus pais foi uma tragédia. Também não resolve. Porque o que a gente entende é que cada relacionamento é diferente do outro. Então, a gente não pode colocar a nossa vida em função de um modelo exclusivamente. Então, fica claro que quando a gente está tentando consertar o passado, usando as pessoas e as situações do momento presente, isso não funciona. E o mais importante, quem está tentando resolver, consertar, né, o que os pais fizeram, não está enxergando a realidade, não está enxergando a necessidade de hoje, do dia e do momento. Tá claro, gente, esse segundo ponto? Vamos lá, me contem aí, antes de eu passar para o próximo. O próximo ponto, aí vocês vão conversando, ótimo que saber que tá claro. Bom, o próximo ponto é a mágoa. A mágoa é um ponto bem importante. Porque assim, se eu estou dizendo que o que me aconteceu foi muito ruim, o que é que eu tô dizendo? Isso me doeu e isso não está trabalhado dentro de mim. Isso não tá, né, elaborado dentro de mim. Tanto que eu estou tentando fazer o oposto para ver se agora vai dar certo. Então é isso que acontece no nosso raciocínio. Quando a gente tenta fazer o oposto dos pais, a gente está dizendo assim, o jeito que eles fizeram deu errado, me doeu, e agora eu vou fazer o oposto. Só que, no meio dessa decisão, tem a mágoa. E a mágoa, ela não atinge os seus pais, ela só atinge a você mesmo. Porque quem sente a mágoa é quem sente a dor. Então é aí que tá o ponto.
né? Então, quando a gente está tentando fazer o oposto, a gente está demonstrando que existe uma dor e que existe um ressentimento em relação àquela pessoa, aquele pai, aquela mãe, ou quem cuidou, né, de você ali naquela primeira infância. Existe esse ressentimento. E ressentimento, se a gente puder fazer uma metáfora, uma analogia, o ressentimento, ele é uma espécie de ressecamento emocional. Vamos trazer aqui a imagem das plantinhas. Mas eu sempre falo, né, que eu amo essa metáfora árvore genealógica, né, porque é disso que a gente está falando. A gente tem as raízes, o tronco, os frutos. Então, quando nós somos adultos, os nossos ancestrais, os nossos pais são as raízes, nós somos os troncos, né, e os galhos e os frutos são os nossos frutos, é o que a gente está produzindo na vida, né, seja filhos, projetos, seja o nosso trabalho. Então, o desenho é mais ou menos esse. Quando a gente pensa em ressentimento, a gente pensa em ressecamento. Então, pensa essa árvore sem água. É muito difícil de dar frutos se você tá sem água, se você tá ressentido, se você tá ressecado por dentro. Porque o que dá frutos, o que faz uma árvore dar frutos é a seiva. E a seiva, ela é úmida. Percebe essa metáfora? Porque ela é muito mais profunda do que simplesmente dizer, você não pode guardar mágoa de alguém. Não é que não pode. Poder pode. Você está livre para guardar mágoa de quem você quiser. A questão é que essa mágoa não atinge a outra pessoa. Essa mágoa impede você de florescer, de produzir. Então esse é o terceiro ponto. E aí, como é que toca esse ponto aí dentro de vocês? Me conta aí um pouquinho. Como é que fica esse ponto de vista da mágoa? Bom, e o último ponto, é aquele que a Ariane falou mais cedo, é um posicionamento de enfrentamento. É um posicionamento de um pouquinho de guerra. Diferente de quem tá repetindo tá numa posição de submissão. Mas quem tá ostensivamente fazendo o oposto tá numa dinâmica de enfrentamento, tá num posicionamento de guerra e tá dizendo assim, eu sou melhor do que você. E assim, se a gente for pensar sistemicamente, o tronco não pode ser melhor do que a raiz. Não tem como. Sistemicamente, não funciona essa história de dizer eu sou melhor do que você. Muito pelo contrário. Quando isso acontece um desequilíbrio no sistema. Quando a gente se coloca melhor ou superior em relação ao outro, a única coisa que a gente consegue é atrasar a nossa própria vida. Então esse enfrentamento, além de inválido, ele traz muitos pontos que são que vão acabando destruindo, sabe? As nossas possibilidades de construção no aqui e agora. Elas vão acabando desfazendo esse caminho de construção. Então ela não é produtiva, como ela é destrutiva. Essa dinâmica de vou ostensivamente fazer o oposto. Então, esses eram os 4 pontos que eu queria trazer em relação a esse posicionamento em relação aos pais. Agora eu queria saber de vocês, como é que bateu isso aí dentro, como é que funcionou, como é que vocês estão, né, se sentindo em relação a isso. Vou abrir aqui para alguns comentários, perguntas. Bom, essas 4 lives que a gente está fazendo essa semana, entre hoje e sexta-feira, elas fazem parte da divulgação do curso dos pais, Pais Desatando Nós. Porque não se engane, não existe autoconhecimento sem olhar para sua raiz, sem olhar para sua relação com seus pais. E também aviso, não existe cura sem equilibrar essa relação. Então, essa dinâmica, né, da gente olhar para os pais, ela é mais do que essencial. Tentar fazer diferente com consciência tá liberado, né? Fora da dor. Tá liberado.
não com superioridade, não com arrogância, não o oposto. É tentar fazer um pouquinho diferente. É tentar mudar o caminho, mas com muita humildade. Mas como me tornar uma pessoa melhor se para mudar estou enfrentando meus pais? É que assim, o problema não é a gente mudar. O problema não é a gente ser diferente dos nossos pais. O problema é a maneira que a gente faz isso. É aí que está o problema. Porque se a gente faz isso a partir de uma postura de enfrentamento, de uma postura de mágoa, de ressentimento, a gente está fazendo de um jeito que é destrutivo. Mas se a gente faz essa mudança a partir de um posicionamento saudável, em que diz assim, olha, eu reconheço tudo que você fez até aqui, mas eu peço para fazer um pouquinho diferente. O posicionamento é outro. Você sai da raiva, da revolta, da arrogância, e aí você consegue fazer diferente. O problema não é fazer diferente. O problema é o posicionamento que você vai ter para fazer diferente. Ficou claro? Ah, Cida, já tô com roupa de ir para esse curso. Muito bem-vinda, desde já. Então, essa é a ideia, né? É a gente tirar esse tempo e usar esse tempo, né, ali dentro do curso para mergulhar nessas informações. Porque não adianta a gente também só olhar pra gente, pros nossos processos, sem a gente entender um pouquinho da teoria, sabe? Eu sempre conto aqui que, na maior parte das vezes, os meus grandes saltos, assim, as minhas grandes curas, foi quando eu entendi como as coisas funcionavam. Porque quando a gente entende a dinâmica das relações, fica muito mais fácil da gente se posicionar, né? Fica muito mais fácil da gente tomar uma posição diferente, escolher um outro caminho. Mas se a gente se mantém nesse lugar de só olhar pra gente mesmo, sem entender todo o entorno, é muito difícil, demora muito. E aí em vez de 6 meses, a gente passa 10 anos em processo terapêutico e ainda não resolve. Façam esse curso, minha vida melhorou imensamente mais. Que bom, Tati, fico muito feliz. Fico bem feliz, porque esse foi um curso que nasceu da minha própria vivência, né? Da minha vivência como filha, aliás, minha mãe acabou de entrar na live, da minha vivência como filha e também da minha vivência no consultório, né? Chegou uma época em que tinham muitas pessoas com essa mesma dinâmica, e aí foi quando eu juntei ali a primeira turma, né? Essa turma que a gente está abrindo agora, ela vai ser a 6ª turma já, e vai ser a única do ano. Então é a única oportunidade desse ano para fazer essa turma. Vai ser a única turma do ano. Mari, já fiz 2 vezes e sigo aqui. Exato, porque são camadas, né, Mari? Cada vez que a gente vai fazendo, a gente vai mergulhando em camadas. Eu brinco que eu já tô na 6ª turma, já tô repetindo o ano na 6ª vez. Porque cada vez que eu abro uma turma, eu faço junto também. Ariane, minha maior dificuldade é meu olhar arrogante de me achar melhor. Ariane, vou te contar, essa é uma dificuldade generalizada. Não é só você. Seja muito bem-vinda ao clube. Porque quando a gente tem alguma situação onde os pais, de alguma forma, precisaram dessa criança e essa criança precisou crescer rapidamente, amadurecer rapidamente, o que acontece com ela? Ela adquire um tamanho muito grande, muito maior do que ela para poder dar conta daquela demanda. E aí são situações, por exemplo, os pais precisavam dessa criança para poder olhar os irmãos mais novos, ou essa ainda adolescente começou a trabalhar muito cedo, ou precisava dessa criança para ajudar a tomar conta de algum idoso em casa. Enfim, são diversas as possibilidades. Mas quando essa criança ela precisa crescer rapidamente, o que acontece? Ela toma um tamanho maior e ela fala, bom, eu sou mais que você, eu sei isso aqui. E ela cresce com essa postura. Então não é um problema tão grande assim quando a gente imagina. É só uma questão de ajuste. É a gente entender por que eu fiquei com essa arrogância. Qual foi a raiz da minha arrogância? Aí na hora que a gente entende isso, fica muito mais fácil a gente voltar pro nosso tamanho. Então fique em paz que tem jeito.
Aí as meninas dizendo, tamo junta, tá vendo? Isso que é o legal do grupo também, né? É que a gente vai conversando, a gente vai interagindo e a gente vai vendo que a gente não tá sozinha. Que essas dores, que essas dificuldades, elas estão passando, outras pessoas também passam por ela. Então isso que eu acho mágico no grupo. Porque a gente vai modulando, né, as nossas dificuldades. A gente pensa, olha, o que eu tô passando nem é tão grave assim. Ou então, nossa, é muito grave, é mais grave do que eu imaginava, mas tem gente que passa por isso, tem gente que já passou e que pode me ajudar. Então, essa é a grande vantagem, né, da gente fazer esse trabalho também em grupo. Porque nessa vivência do curso, as aulas são gravadas, então você tem o seu tempo, o seu momento para fazer, mas a gente tem os momentos de troca, né, que são aulas ao vivo e que são trocas de perguntas e que são sempre muito ricas, né? Tá vendo aí, ó? Já obrigada pelo acolhimento. Ou seja, tamo junta. É isso. A gente vai olhando, né, umas dores da outra e a gente vai conseguindo se acolher e vai conseguindo dar esperança, né, pra quem já passou por isso. Então, mais dúvidas, mais questões pra gente ir encerrando essa live de hoje. Lembrando que amanhã e sexta tem mais. E semana que vem as lives estão ainda melhores, estão ainda mais ricas. Gente, então, beijo. Fiquem bem. Muito obrigada por essa troca de hoje. Foi muito bacana, a gente conseguiu, né, acender aqui algumas luzinhas, trazer algumas reflexões. E esse é o meu objetivo aqui, né, nas redes. A gente tá aqui justamente para isso. Ontem a Gil falou assim, saudade das lives aula. E é esse meu objetivo aqui, né? Eu não venho realmente bater papo, enfim. A ideia é a gente trazer essa coisa do conhecimento mesmo, né? Porque eu realmente sou da linha que conhecimento liberta. Então, sim, é preciso fazer terapia, mas também é preciso estudar um pouquinho, porque quando a gente estuda, a gente consegue entender mais profundamente os processos e as dinâmicas, tá bom? Então, fiquem bem e até amanhã.